Abra a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 10. João 10. Amém? A próxima afirmação que Jesus faz a respeito de si mesmo, irmãos, ele diz: eu sou o bom pastor. Amém? Eu sou o bom pastor. Na maioria das vezes, irmãos, vamos ler o texto primeiro, aí a gente segue. Verso 11, irmãos, João 10, 11. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Amém? Repita comigo, irmãos: sacrifício. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, o título dela, pegando essa afirmação de Jesus que ele faz sobre si mesmo, irmãos, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu gostaria de falar então, irmãos, a respeito de algo muito importante na Bíblia, que é o pastor no lugar da ovelha. Amém? Repita assim comigo: o pastor assumiu o lugar da ovelha. Amém? Você sabe muito bem, irmãos, os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz, em que o cordeiro, amém, o cordeiro que a Bíblia chama de o cordeiro da Páscoa, o cordeiro do sacrifício pela passagem do Egito para a nova vida, amém, para a nova jornada com Deus. A Bíblia chama então Jesus Cristo de o cordeiro da Páscoa, amém, o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa, amém, para a remissão e perdão dos pecados. Então, irmãos, a morte de Jesus, dita por ele mesmo, ele, quando fala a respeito disso muitas vezes, irmãos, mas um texto que a gente sempre cita aqui, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Amém? Jesus foi sacrificado, irmãos. Ele, claro, ele foi condenado, ele teve um julgamento injusto, ele foi preso, amém? Mas tudo o que aconteceu, irmãos, tinha que acontecer, amém? Eu acho que todo mundo tem isso muito claro já na sua mente. Jesus não perdeu a vida, irmãos, ele deu ela. Tanto que ele mesmo disse: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu mesmo a dou. E assim como eu a dou, eu posso reavê-la. Amém? Ele estava dizendo: eu vou dar a minha vida, mas vou pegá-la de volta. Amém? Ou seja, ele se sacrificou, irmãos. Era comum que as ovelhas fossem sacrificadas, não o pastor. Mas quando Jesus Cristo vem, irmãos, ao mundo, e ele diz: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. E aqui no verso 11 ele ainda diz: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele está acrescentando algo que até então era ilógico. Amém? O pastor até poderia proteger a ovelha, ele até poderia cuidar dela, ou se colocar em alguma situação de risco para protegê-la, mas se sacrificava o animal, não o pastor. Amém? Isso é muito claro, né, irmãos? Um animal, quando vai para o abate, não é o dono do animal que é sacrificado, é o animal. Amém? Mas aqui Jesus está falando algo, irmãos, a respeito de um rebanho espiritual. A palavra pastor aqui, irmãos, normalmente ela tem um sentido bem literal. Jesus, quando diz pastor aqui, o termo usado significa realmente pastor de ovelhas. É literal, ele está falando de um pastor de ovelhas. Mas você sabe, irmãos, que Jesus não tinha um rebanho de ovelhas. Ele não andava por aí com ovelhas cuidando. Ele está falando isso, irmãos, num âmbito espiritual. Amém? Ele está usando isso a título de comparação, irmãos, para dizer que ele teria um rebanho de ovelhas espirituais. Amém? A palavra usada como pastor aqui, ela também pode significar, irmãos, uma pessoa que cuida espiritualmente de outras pessoas. Amém? Alguém que tem um rebanho de almas. Amém? Um pastor de almas, um pastor de pessoas. E, irmãos, os discípulos entendiam isso muito bem. Jesus, quando chamou alguns deles que estavam pescando, e era a profissão deles, ele disse: eu farei de vocês pescadores de homens, não mais só de peixes.
Amém? E eles deixaram para trás a pesca, que era a forma como eles viviam, para então seguir o ministério com Jesus e se tornar pescadores de homens. Obviamente, irmãos, que eu creio que não, a Bíblia não nos relata isso, mas eles não entenderam literalmente que eles saíram por aí com um anzol pescando homens, né? Não, é num sentido de comparação. Amém? Da forma como vocês pescam peixes, vocês pescarão homens para o reino de Deus. Amém? Jesus está usando a mesma comparação, irmãos, o mesmo parâmetro. Eu sou um pastor de ovelhas espirituais. Amém? Ele pretende, irmãos, e nós entendemos isso muito bem, é difundido dentro da igreja, e as pessoas se chamam de ovelhas dentro da igreja. Amém? De ovelhas, rebanhos de Cristo, rebanhos de um pastor. Enfim, a gente entende essa metáfora, irmãos. Mas quando Jesus se referia a si mesmo como pastor, ele queria dizer algumas coisas, irmãos. Primeiramente, como a gente já falou aqui algum tempo atrás, quando estávamos pregando a respeito do Salmo 23, ele pretende ser o nosso guia como pastor. Amém? Repita comigo, guia. Jesus é o nosso guia. Amém? Ele pretende guiar, como um pastor guia as suas ovelhas por caminhos, a fim de que elas não passem por muitos perrengues, digamos assim, por muitos perigos, ou que elas possam passar, ele passa na frente para que elas passem em segurança. Um guia, irmãos. Ele também pretende ser o nosso refúgio. Amém? Repita comigo, refúgio. Nós temos cuidado, irmãos. Nós estamos em cuidado constante. O pastor da nossa vida, o pastor da nossa alma, o pastor supremo, nos dá um lugar de refúgio. Nós falamos na semana passada de segurança. Nós estamos seguros com Cristo, irmãos. O pastor, o bom pastor, nos garante segurança. Além disso, irmãos, ele diz que ele nos dá alimento. Repita comigo, alimento. Nós somos alimentados pelo pastor nas nossas almas, irmãos. Ele nos dá alimento. E tem uma outra coisa, irmãos. A Bíblia diz que Jesus dá a vida pelas ovelhas. Amém? Repita comigo, vida. Jesus dá a vida das ovelhas. Amém? Você passa a ser ovelha a partir do momento que você recebe a vida de Cristo. Amém, irmãos? A partir do momento que você recebe a vida de Deus. Amém? O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Amém? Todos nós aqui já entendemos isso. Por causa do pecado, o homem sem Deus está morto espiritualmente. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida ao bom pastor, você recebe dele a vida de Deus. Amém? Deus passa a habitar dentro de você. Amém, irmãos? Então você recebe essa vida. Mas não apenas isso, irmãos. Ele não apenas dá a vida às ovelhas, mas ele também deu a vida às ovelhas. Amém, irmãos? Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. É por isso, irmãos, que o título da mensagem de hoje é O Pastor no Lugar da Ovelha. Ele assumiu o nosso lugar, irmão. Amém? Você precisa entender isso muito bem no seu coração, irmãos. Jesus assumiu um lugar que não lhe pertencia. Amém? Mas era necessário. Jesus assumiu o nosso lugar. Como eu disse, irmãos, aqui a lógica do sacrifício se inverte. No Velho Testamento eles sacrificavam animais. Aqui Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, vem ao mundo e diz: eu serei a oferta, eu serei o sacrifício. Amém? Se você está aqui hoje, irmãos, e se você é ovelha do rebanho de Jesus Cristo, saiba, a sua vida foi comprada pelo sacrifício de Cristo. Amém? A sua vida foi comprada. Não à toa, irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai no templo, naquele texto famoso de que no filme causa muito impacto, nos filmes de Jesus. Ele entra em Jerusalém, ele vê aquela bagunça toda no templo, e ele sai batendo e virando as coisas, né? Aquilo causa muito impacto. As pessoas estavam comercializando aquilo. Tinha se tornado banal o sacrifício. E ele estava entrando em Jerusalém, ele estava vendo aquela situação que representava a sua morte na cruz, e como aquilo estava banalizado. Eu já disse para vocês o que eles faziam, irmãos. Eles vinham de cidades distantes, e para não trazer o animal, eles vendiam o animal num determinado preço, chegavam no templo, e com o preço em mãos eles compravam um animal mais barato, um animal impuro, compravam um animal com defeito.
embolsavam o dinheiro e sacrificavam uma oferta banal. E Jesus estava vendo aquilo. Ele sabia que ele estava indo em direção à cruz e que ele teria que se sacrificar, e a sua oferta, o seu corpo, era algo precioso, e aquilo tinha sido banalizado. Essa lógica que se inverte, irmãos. Jesus assume o papel que era da ovelha. Ele assume o lugar que era da ovelha e ele se entrega numa morte de cruz. Nós falamos que o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, irmãos, é um amor de sacrifício. Amém? É um amor de entrega. É um amor de se colocar no lugar, de assumir a dor, de assumir a condenação. Nenhum de nós, irmãos, faríamos o que ele fez. Nenhum de nós teríamos a capacidade de assumir uma cruz nas costas e morrer, não somente pelo nosso pecado, mas pelo pecado de todas as pessoas que estão aqui. Você não teria essa capacidade, irmãos, mas Jesus fez no seu lugar. Amém? Ele te substituiu. Ele entrou no seu lugar. Amém? Abra comigo, irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Isso já estava pré-definido, irmãos, desde a eternidade. O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, não foi um improviso, você sabe muito bem. E quando ele veio a essa terra, ele andou e pisou naquilo que os profetas falaram a respeito dele. Tudo a respeito da vida de Jesus se cumpriu, irmãos. Como esse texto muito famoso que nós cantamos aqui. O verso 6 diz assim: todos nós nos desviamos como ovelhas. Olha o que o Isaías está dizendo, irmãos. Nós éramos ovelhas e nos desviamos. Nós estávamos perdidos, nós tínhamos saído do rebanho do Senhor. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele, amém? Sobre Jesus Cristo, os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha, irmãos, no verso 6 ali que ele diz: ele fez cair, o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. De quem eram os pecados, irmãos? Eram nossos, não eram de Jesus. Mas ele estava assumindo o nosso lugar. Jesus, irmãos, ao dizer eu sou o bom pastor, ele está dizendo: eu vou assumir o lugar entre as ovelhas e o perigo. Eu vou assumir o lugar, irmãos. Quando o perigo estiver diante das ovelhas, eu vou assumir o lugar. Eu vou me colocar entre elas e aquilo que vai abatê-las, aquilo que vai oprimi-las. O pecado, o sacrifício, irmãos, de Jesus na cruz foi assumir esse pecado, foi assumir esse fardo, foi assumir essa condenação, mesmo que isso custasse sua própria vida. Amém? Mesmo que isso custasse a própria vida, irmãos. Eu cheguei até aqui, irmãos, para falar de algo que fica muito claro na Bíblia, quando nós nos referimos ao sacrifício de Cristo. É um senso de substituição. Amém? Jesus nos substituiu. Isso fica muito claro em vários textos da Bíblia, irmãos. Ele assumiu esse lugar, ele nos substituiu. Amém? Repita comigo: substituição. Abra comigo, irmãos, em João capítulo 11. Jesus nos substituiu, irmãos. O pecado tinha a intenção de nos matar, e era essa a condenação. O salário do pecado é a morte. Amém? O
pecado tinha a intenção de nos tragar, irmãos, para toda a eternidade, de nos deixar mortos espiritualmente. Sabe, irmãos, é engraçado a gente pensar assim, ó. Às vezes a pessoa diz, quando a gente aceita Jesus, né, Ele nos dá a vida eterna. Como se existisse um campo neutro, um lugar neutro antes de fazer essa escolha. O que não acontece, irmãos, o que não é real. Quando você diz assim, determinada pessoa aceitou Jesus, ela vai para o céu. Mas antes da escolha, irmãos, não significa que ela estava, diante da escolha, num lugar neutro. Ela não estava num lugar neutro. Ao escolher Jesus e ganhar a vida eterna, amém? Ela está saindo de um lugar. Ela não está num lugar meio termo, num lugar neutro, numa espécie de purgatório. A pessoa sem Jesus, irmãos, ela já está no inferno. Amém? Amém? Você está entendendo isso? A pessoa sem Jesus, irmãos, não está no meio termo, não está em cima do muro, não está num lugar neutro. Ela já está no inferno. Ela já está no inferno. Tanto que a Bíblia nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Amém? Ou seja, a pessoa que quando aceita Jesus, irmãos, ela já está no lugar de condenação. Ela apenas, quando Jesus voltar, ela apenas vai permanecer. Mas quando ela aceita Jesus, significa que Jesus se colocou no lugar dela, retirou ela de lá e trouxe para a vida eterna. Isso é substituição, irmãos. Aonde que foi a substituição, irmãos? Na cruz. Na cruz. Para que você pudesse sair do império das trevas e ir para o reino do Filho amado, você tinha que morrer, sacrificar a sua própria vida. Amém? E o lugar do sacrifício era na cruz, era o instrumento de morte, era a condenação. Então o que Jesus faz? Ao invés de você ir à cruz, Ele vai. Amém? Isso é substituição, irmãos. Ele é o nosso substituto. Leia comigo, João capítulo 11, a partir do verso 43, irmãos. Texto bem conhecido. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntaram uns aos outros. Sem dúvida este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez da nação inteira? Olha esse texto, irmãos. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, ao invés da nação inteira? O que ele está dizendo? Alguém tem que morrer. É melhor que morra um só do que todos nós. Continue. Não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. A ressurreição de Lázaro, irmãos, fez com que muitas pessoas crescem em Jesus. Amém? Vocês conhecem a história de Lázaro aqui, né? Lázaro, Maria, Marta, amém? Aquela família toda ali, que eram os amigos de Jesus. Amém? Isso fez com que muitas pessoas crescem nele, irmãos. Muitas pessoas creram em Jesus por conta do milagre. Isso preocupava os líderes religiosos. Amém? Eles viam a multidão em volta de Jesus e todos proclamando o nome de Jesus e exaltando o nome de Jesus. E eles ficaram, obviamente, com inveja, mas eles também tinham preocupações a respeito daquilo que estava acontecendo, da forma, a proporção que estava acontecendo em torno de Jesus, as coisas.
E repare ali, irmãos, que no próprio texto a gente lê que João faz uma interpretação daquilo que o líder religioso, que é o sumo sacerdote, amém? A Bíblia até diz, é o sumo sacerdote daquele ano, Caifás. Ambos estarão na crucificação de Cristo, irmãos. João mesmo faz uma interpretação daquilo que ele disse, né? Leia comigo de volta, irmãos. A partir do verso... deixa eu ver aqui. Acho que é o 50, não coloquei o número. A partir do verso 51, irmãos. Leia assim comigo. Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. Amém? João aqui, irmãos, amém? Ele está fazendo uma interpretação daquilo que Caifás disse. Ele está dizendo, aquilo que ele falou não foi da boca para fora, foi uma profecia, aconteceria realmente na cruz. Jesus assumiria o lugar não só da nação de Israel, mas para reunir todos os filhos de Deus. Amém? Ou seja, irmãos, ele assumiu o nosso lugar. Agora, irmãos, vá comigo lá para João 18, um pouco mais para frente daí de onde você está. Agora eu quero te mostrar que essa profecia, irmãos, do sumo sacerdote, do líder religioso, se cumpriu na cruz. João 18, verso 39, irmãos. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aqui é uma alusão a Jesus Cristo. Amém? Aqui é o julgamento, irmãos. Amém? Ele está perante Pilatos. Daí acontece aquela situação toda. E Pilatos está falando isso. Vocês querem que eu solte um criminoso ou o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Amém? Todos nós conhecemos essa história. Amém? Era comum, irmãos, o que estava se cumprindo aqui perante Pilatos, irmãos, a profecia do sumo sacerdote, era algo que acontecia na Páscoa. Por causa da celebração da Páscoa, eles soltavam um criminoso. Era comum, eles faziam isso todos os anos. E agora, nesse ano específico, irmãos, estava diante deles Barrabás e um tal Jesus Cristo. Então Pilatos recorre à multidão e pergunta: quem que vocês querem que eu solte? E eles começam a gritar: soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. Amém? Vocês sabem isso, né, irmãos? Mas o que aconteceu? Quem que foi condenado? Jesus. Eles soltaram um criminoso, irmãos. E quem assumiu o lugar do criminoso foi Jesus. Romanos no capítulo 5 diz, irmãos, que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos criminosos, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? O que está acontecendo aqui, irmãos? Quando você lê a Bíblia, você precisa ficar atento aos detalhes. Jesus está assumindo o lugar de um criminoso. Amém? A profecia está se cumprindo entre Barrabás e Jesus Cristo, rei dos judeus. Eles escolheram o criminoso. O criminoso foi solto e o inocente assumiu o seu lugar. Não te lembra nada? É o que aconteceu comigo e com você, irmãos. Nós fomos declarados inocentes, mesmo sendo culpados. Amém? Nós fomos declarados inocentes, mesmo tendo culpa, irmãos. Jesus Cristo, o verdadeiro inocente, assumiu o nosso lugar. Amém? Ele morreu por nós e assumiu o lugar que era nosso, irmãos. Leia comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Amém? Gálatas 3:13, irmãos. Gálatas 3:13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Na cruz, irmãos, que é o que nós lembramos hoje em dia de ser.
Amém? Deus estava sacrificando o pastor, ao invés de sacrificar as suas ovelhas. Amém? Na cruz, irmãos, a lógica estava se invertendo. As ovelhas que tinham se perdido do rebanho do Senhor por conta do pecado, que eram realmente culpadas por conta do pecado, estavam sendo substituídas pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o pastor das ovelhas estava assumindo o lugar. No momento de risco, de dor, no momento de condenação, Jesus, o nosso pastor, assumiu o nosso lugar. Amém? O bom pastor, irmãos, passou à frente das ovelhas. A gente lê lá no Salmo 23: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. Uma alusão ao pastor das nossas almas, irmãos. Ele assumiu o lugar que era nosso, ele assumiu a nossa condenação. Diante do tribunal do Senhor, meu irmão, você foi declarado inocente, porque o pastor assumiu o seu lugar. Amém? Para encerrar, eu quero ler alguns textos, não precisa abrir, irmãos, apenas preste atenção. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele nunca pecou, irmãos. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, o apóstolo diz assim: ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça de Deus. Por suas feridas nós somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião das suas almas. Amém, irmãos? O pastor assumiu o nosso lugar. Amém? Ele tomou sobre os seus ombros a cruz, a humilhação, a condenação que eram nossas, irmãos, porque nós pecamos contra o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós continuamos a pecar todos os dias, infelizmente. Ainda temos parte nessa natureza. Um dia nós seremos livres dela. Amém? Mas o pecado já não nos condena mais, irmãos. Amém? Você já não está mais condenado. Você não é mais um réu. Você foi declarado justo, porque o pastor assumiu o seu lugar. A dívida que você tinha foi paga. A dívida que você tinha foi paga, irmãos. O justo morreu por você.